Numa cidade vibrante, no coração da rua comercial onde boutiques de luxo convivem com pequenas lojas, existia um restaurante de aspecto elegante, mas cujo ambiente se mantinha acolhedor. Todas as noites os mesmos rostos se aglomeravam para desfrutar de um delicioso jantar sob a penumbra, mas naquela noite tudo parecia um pouco diferente. Uma melancolia pairava no ar. Marie, uma jovem garçonete de 27 anos, estava de plantão naquela noite. Durante vários meses, ela passou por uma série de dias difíceis. Trabalhar no restaurante, embora sempre tivesse adorado, tornou-se um fardo. Seus chefes eram exigentes, os clientes às vezes implacáveis e seu coração carregava cicatrizes de diversas decepções pessoais. Mas naquela noite, algo dentro dela atingiu o limite. Ela havia se trancado em um canto do restaurante, com as mãos trêmulas, evitando chorar diante da agitação ao seu redor. Seus pensamentos estavam acelerados. Como ela poderia continuar a sorrir, fingir que estava tudo bem, quando por dentro ela se sentia vazia? Houve dias em que ela se perguntou se seus sonhos ainda tinham significado. Tornar-se artista, prosperar em uma carreira onde pudesse expressar suas emoções em vez de escondê-las atrás de um uniforme impecável. Era o que ela sempre quis. Mas hoje, esse sonho parecia irrealista, perdido na escuridão das suas frustrações. Foi quando ele entrou. Malik. Negro na casa dos 30, elegante mas discreto, ele entrou pela porta do restaurante, com o olhar atraído pelos cuidadosos detalhes do lugar. Mas enquanto caminhava em direção à sua mesa, algo chamou sua atenção. Viu Marie, sozinha, ao fundo, uma silhueta frágil naquele cenário imponente. O contraste entre o uniforme elegante e a expressão angustiada do rosto dela o perturbou. Os clientes ao redor estavam ocupados demais conversando ou comendo para perceber seu estado. Mas Malik, um homem que também passou por momentos difíceis, sabia quando alguém precisava de apoio. Não foi um simples gesto de caridade, mas sim um ato de solidariedade humana, um lembrete de que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Ele respirou fundo e se levantou, afastando-se da mesa e indo em direção à garçonete. Ao alcançá-la, Malik parou por um momento, observando a jovem sem dizer uma palavra. Ele poderia tê-la julgado, como tantos outros fizeram no passado, mas não queria aumentar seu fardo. Ele estava ali apenas para vê-la, para reconhecê-la em sua humanidade, sem intrusão. Ele sabia que às vezes um simples olhar poderia mudar as coisas, que uma palavra, uma atenção sincera, poderia trazer luz aos cantos mais escuros. Marie lentamente olhou para ele, surpresa. A profundidade de seu olhar era cativante, mas o que mais a impressionou foi a gentileza que emanava dele, essa total ausência de julgamento. Era como se ele visse através dela, sem precisar examiná-la, apenas por percebê-la em sua mais pura fragilidade. Seus olhos, geralmente tão fechados sobre si mesma, estavam cheios de tristeza, mas também de uma estranha curiosidade. Por que um homem como ele, um estranho, estava interessado nela? Por que ele estava aproveitando o tempo, naquela multidão de rostos indiferentes, para levar sua presença a alguém que ele nem conhecia? Ele sentou-se lentamente na frente dela, respeitando o espaço, sem pressa. Um silêncio pesado se instalou entre eles, mas não foi um silêncio constrangedor. Ele não estava lá para irritá-la, ele não queria assustá-la. Ele simplesmente queria estar presente, de uma forma que desse a Marie a liberdade de abrir ou fechar como quisesse. Ela poderia fugir daquele momento ou aproveitá-lo, mas cabia a ela decidir. Ele esperou pacientemente, os olhos fixos nos de Marie. Finalmente, ele falou, com a voz baixa, mas repleta de uma determinação silenciosa, como se cada palavra fosse uma chave que tivesse o poder de abrir um baú que ela pensava estar trancado há muito tempo. A vida às vezes pode ser difícil. Mas você sabe, há pessoas como eu que veem você. Aquelas que sabem reconhecer o seu valor, mesmo quando você se sente invisível. Marie piscou, desorientada pela assertividade de suas palavras. Ela não estava acostumada com esse tipo de conversa. Em geral, as pessoas passavam por ela sem olhar para ela, reduzindo-a ao seu papel de garçonete, à sua função. Mas ele parecia vê-la em toda a sua complexidade, em toda a sua vulnerabilidade. Porque ele lhe ofereceu tais palavras, tão cheias de significado e bondade, quando eram dois estranhos em um mundo indiferente. Ela não estava acostumada a ouvir que ela tinha valor. De repente ela se sentiu exposta, quase indefesa,
mas ao mesmo tempo havia algo de reconfortante nas palavras dele. Como se, por um momento, ela não fosse mais simplesmente Marie, a garçonete cansada e invisível. Ela era Marie, uma pessoa que tinha valor, uma pessoa que importava, mesmo que ela não conseguisse se convencer disso. Ele continuou, sua voz agora mais suave, mas ainda firme, com uma convicção que a tocou mais profundamente do que ela poderia ter imaginado. Você parece alguém que carrega muito peso nos ombros. Mas acredite, esse peso não define quem você é. Essas palavras soaram como um sino em sua mente, um chamado para se libertar. Ela sentiu essa verdade de uma forma visceral, como se Malik tivesse visto sua alma, diretamente seus pensamentos, seus medos mais profundos. Ela olhou para baixo por um momento, para esconder o brilho das lágrimas que brotavam dentro dela, e respirou fundo para se recompor. Ele parou por um momento, olhando ao redor da sala, como se quisesse ter certeza de que não estava invadindo um espaço que não pretendia. Depois tirou um pequeno pedaço de papel do bolso, como se o tivesse guardado especialmente para este momento. Colocou-o delicadamente sobre a mesa entre eles, sem esperar mais. Um gesto simples, quase solene, que não pedia nada em troca, mas que oferecia uma palavra de esperança. Marie permaneceu congelada por um momento. Seu olhar pousou no pequeno pedaço de papel, gesto inócuo que, no entanto, trazia algo precioso. Ela pegou o bilhete nas mãos, hesitante. Ela não estava acostumada a receber coisas sem pensar duas vezes, sem obrigação. Mas não houve julgamento ou expectativa neste ato. Foi apenas um presente, um pedacinho de luz em seu dia cinzento. Cuidadosamente, ela desdobrou o papel. As palavras escritas eram simples, mas poderosas. Você merece sorrir todos os dias. Nunca deixe que as provações o convençam de que você é menos do que realmente é. Sua luz brilha mais forte do que você pensa. Marie ficou ali, petrificada, incapaz de se mover. As palavras pareciam flutuar ao seu redor, enchendo a sala com uma energia suave, mas poderosa. Havia algo naquela mensagem que a tocou mais profundamente do que qualquer coisa que ela tivesse ouvido ou sentido há muito tempo. Era como se alguém tivesse acendido uma faísca dentro dela, uma luz que ela pensava ter se apagado. Ela queria chorar, mas não de tristeza. Foi uma mistura de emoções, gratidão, confusão, alívio. Como esse estranho poderia saber? Como ele poderia entender tão profundamente o que ela estava passando? As lágrimas vieram apesar dela, mas desta vez não foram lágrimas de dor, mas lágrimas de gratidão. Ela sentiu um calor encher seu coração, um calor que ela não sentia há muito tempo. Ela segurava a palavra na mão, como um talismã, um símbolo de tudo que ainda era possível acreditar. O resto da noite passou como um sonho. O cansaço que pesava sobre seus ombros não desapareceu da noite para o dia, mas algo dentro dela havia mudado. Não foi um milagre, mas o início da cura. Esta palavra se tornou uma âncora. Ela não era mais a garçonete invisível, aquela que se escondia atrás de sorrisos forçados. Ela era mais do que isso. Ela tinha valor. Ela tinha luz dentro dela. Ela então se levantou, pronta para retomar seu serviço, mas desta vez, com outro olhar, um olhar mais brilhante. O bilhete permaneceu em sua mão, como uma promessa. Não foi apenas uma palavra. Foi uma tábua de salvação, um pequeno milagre da humanidade num mundo que é muitas vezes indiferente. E quando Malik se levantou para ir embora, não tinha como saber que, graças a ele, Mary havia encontrado um pouco de sua própria luz. Na manhã seguinte, Marie acordou com uma sensação estranha, mas preciosa, uma nova energia. A escuridão que normalmente a envolvia, esses pensamentos sombrios que a assombravam constantemente, estavam se tornando mais raros, quase inexistentes. Ao se levantar da cama, sentiu a leveza de um dia que parecia cheio de possibilidades. O sol filtrado pelas cortinas conferia ao seu quarto uma luz quente, quase simbólica desta mudança interior. Um sorriso sincero e sem esforço apareceu em seus lábios. Era um sorriso que ela não via há muito tempo, como se seu rosto, congelado por muito tempo numa expressão de luta, finalmente encontrasse uma forma de paz. Ela se sentia pronta para enfrentar o dia, pronta para enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva. Naquela manhã, algo havia mudado nela, uma pequena revolução interior. Ela não era mais a mulher que se escondia atrás de uma máscara de submissão, sempre cansada ou intimidada demais para sonhar.
Ela não pretendia mais viver na sombra dos seus medos, dos seus erros passados, do peso das suas próprias expectativas. A vida era muito curta para deixar a tristeza ditar suas escolhas, para se esconder nos cantos escuros de si e arrependimentos. Ela então se lembrou da conversa com Malik, dessas palavras que ele havia deixado para ela, e sentiu uma nova determinação nascer dentro dela. Estas palavras tornaram-se uma bússola, um guia para tirá-la do nevoeiro. Você merece sorrir todos os dias. Nunca deixe que as provações a convençam de que você é menos do que realmente é. Sua luz brilha mais do que você pensa. Cada frase ressoava em sua mente como um mantra, levando-a a acreditar que, apesar de tudo, ela tinha dentro de si os recursos para mudar, para aspirar por mais, para existir plenamente. Ela não estava condenada a deixar a vida esmagá-la. Pelo contrário, ela poderia tomar as rédeas de seu futuro, mesmo que o caminho fosse incerto e repleto de armadilhas. Naquela manhã, ela tomou uma decisão: iria perseguir seu sonho como artista. Isso significava que ela teria que correr riscos, caminhar rumo ao desconhecido e possivelmente fracassar ao longo do caminho. Mas ela sabia agora que o verdadeiro erro seria não tentar. Ela percebeu que tudo o que viveu até agora, as dificuldades, os sacrifícios, as humilhações, tudo isso não foi um fardo, mas sim um combustível. Ela iria usá-lo para se impulsionar em direção ao seu objetivo, fosse ele grande ou pequeno. Seu sonho não era mais uma quimera distante, mas uma realidade ao seu alcance, um sonho que valia a pena perseguir. O medo do fracasso não tinha mais lugar em sua vida. Ela não estava pronta para deixar que seus erros do passado ou o medo do julgamento definissem o que ela poderia realizar. Nos dias seguintes, sempre que se sentia desanimada ou uma nuvem de dúvidas turvava sua mente, ela relia este pequeno bilhete. Ela se lembrou das palavras de Malik como uma âncora na tempestade da vida diária. Ele lhe mostrará que era possível ver além das aparências, além das provações. Quando a tristeza ou a ansiedade ressurgiram, ela se lembrou dessa centelha de bondade que ele acendeu nela. Mesmo nos momentos de dúvida, ela sabia que havia pessoas, como Malik, que viam a luz, mesmo quando ela lutava para vê-la em si mesma. Marie sabia que nunca mais seria a mesma depois daquele momento. Ela havia mudado e a vida que imaginara de repente parecia estar ao seu alcance. Ela tomou medidas concretas, matriculou-se em aulas de pintura, começou a pintar à noite, depois do trabalho, e procurou ingressar em galerias locais, um passo em direção ao reconhecimento que sempre sonhou alcançar, mas nunca ousou buscar. Ela não imaginava se tornar uma artista famosa da noite para o dia, mas cada pincelada, cada tela que criava, tornava-se um ato de rebelião contra a versão de sua vida que ela suportava há muito tempo. E embora os seus caminhos nunca mais se tenham cruzado, embora a silhueta de Malik tenha desaparecido para sempre da sua vida cotidiana, ela nunca deixou de se lembrar deste momento. O momento em que um estranho, sem esperar nada em troca, lhe ofereceu algo precioso, a crença em si mesma. Ela se lembrou da simplicidade desarmante de seus gestos, da ausência de expectativas, apenas dessa pura generosidade. Ele se tornou um símbolo, um catalisador de mudança. Ele havia deixado não apenas uma palavra, mas um legado de confiança e possibilidades. Marie aprendeu, ao longo dos meses, que a transformação não vinha de uma única ação milagrosa, mas de pequenos passos diários. A cada dia ela avançava um pouco mais no caminho que havia traçado para si mesma, guiada pela esperança renovada que esse simples ato de bondade havia despertado nela. Mesmo nos momentos de dúvida, ela agora sabia que as coisas poderiam mudar. Essa luz, mesmo a mais frágil, poderia brilhar na escuridão. Estas palavras que se tornaram a sua luz, nunca desapareceriam. Estariam ali, sempre, à mão, em todos os momentos difíceis, em todos os momentos de dúvida. Porque Marie agora sabia que merecia sorrir todos os dias. E mais do que tudo, ela sabia que tinha força para brilhar mais do que jamais imaginou.